Programa Negócios, com Debré Bucar. Foco empresarial. Boa noite. Para todo o estado de Goiás, damos início a mais um programa Negócios, com foco em política, economia, cultura e trazendo os maiores depoimentos de superação profissional. Este programa é apoiado pelas mais representativas instituições e patrocinado por empresas que investem no crescimento do nosso estado e de nossa gente. Para a entrevista dessa noite, com foco empresarial, trazemos um dos maiores representantes da engenharia, Francisco Machado, que é presidente do CREA de Brasília. Ele fala do tema Obras Estruturais para um Novo Brasil. Teremos ainda a participação especial no quadro Opinião de Nélio Fleury, presidente da Associação Brasileira de Engenheiros Eletricistas, Silvano Ferrandes, diretor comercial da Agnes Energia, e Gerson Taguatinga, presidente do CREA de Goiás. Eles discutem as obras estruturais em andamento no país, o preço para o brasileiro dessas obras em véspera de eleição e Copa do Mundo, né? E quanto isso custa quando é atrasado e os prejuízos que nós temos. E ainda teremos a participação de Sádia Bianchi no quadro Consultor RH, trazendo dicas importantes para você que quer construir uma carreira de sucesso. Conheça um pouco mais das empresas que investem e tornam o programa Negócio possível para todos os goianos. Qualidade e orgulho dos goianos é com a Creme Mel. Tudo sobre máquinas pesadas é Locagin. A melhor escola de negócios do Centro-Oeste é a Faculdade Exalfa. O melhor em comunicação visual para sua empresa é Capital Mídia. Especialista em gestão de pessoas é com a Única Consultoria. O melhor suporte jurídico, Marques Siqueira Advogados Associados. O trabalho que você vê é o da Prefeitura de Goiânia. Sua concessionária Peugeot em Goiânia é San Martin. Sabor e refrescância é com Refrescos Bandeirantes, do Grupo José Alves. Essas empresas, juntamente com os nossos apoiadores, tornam esse programa possível para todos os goianos. Vamos para o intervalo conhecer um pouco mais dessas empresas que investem no desenvolvimento do estado de Goiás, patrocinando o programa Negócio. Em seguida, já voltamos no nosso Estúdio 2, com a presença do nosso entrevistado. Sai daí não. Foi legal o jogo, né? Alô? Oi, cadê você? A gente não ia se encontrar? Coca-Cola Zero apresenta O Impossível é Possível. Uau! Bonito vestido, hein? Mudança de planos, baby. Acesse o site e viva o impossível. Coca-Cola Zero é possível. Você pode ver seu tempo de faculdade passar voando ou aproveitar para dar os primeiros passos. Você pode achar que são mínimas as chances de conseguir um emprego, ou pode se superar e ser o candidato número 1. Você pode ser metade teoria, metade prática, ou pode ser completo. Você pode ser mais um ou pode fazer a diferença no mercado. Estude na faculdade que faz a diferença na sua carreira profissional. Alfa, a melhor escola de negócios do Centro-Oeste. Boa noite. Para todo o estado de Goiás, damos início a mais um programa Negócio e via satélite para 3 Américas. O tema escolhido dessa noite, sugerido por você, fiel telespectador, é Obras Estruturais para o Novo Brasil. Nós temos insistentemente discutido as oportunidades que têm vindo para o Brasil, têm vindo para Goiás, mas como nós estamos verdadeiramente aproveitando essas oportunidades para gerar qualidade de vida. Então, para essa noite, nós trouxemos ele, Francisco Machado. Ele é presidente do CREA do Distrito Federal e é candidato nacional ao CONFEA. E ele que nos dá a honra de responder, discutir, levar informação com muito conteúdo para você que nos assiste. Francisco, boa noite, obrigado por vir ao programa Negócio, veio de tão longe, veio de Brasília, exclusivamente para conceder essa entrevista ao programa Negócio. Nós ficamos honrados, obrigado. A honra é minha, Debré, parabéns por esse trabalho, estou aqui à sua disposição e vamos discutir esse tema tão importante, porque obras, na verdade, se refere ao legado para a sociedade, e a sociedade quer coisa bem feita. É verdade, Francisco. E o Francisco tem uma história ampla. Ele já foi secretário do Estado do Ministério do Trabalho durante 5 anos, diretor de várias instituições. Pois bem, de tudo isso que nós falamos, uma profissão a qual você representa é uma das que mais tem sido cobrado, que é um engenheiro. Então eu começo te falando o seguinte: como está, na sua opinião, a qualidade e a produtividade dessas obras nesse país tão grande? Na questão de obras, a qualidade passa pelo projeto. Um projeto tem que ser bem feito. Toda obra que não teve projeto ou projeto mal feito, teremos problemas mais tarde. Passa pelo projeto,
passa pela implementação e passa pela pós-construção, que é outro fato muito importante. Então, se preocupa muito com a construção, mas não se preocupa com pós-construção. Francisco, nós temos visto que a base de todas as licitações nesse país é focado simplesmente no preço e não na qualidade. E nós temos criticado e chamado a atenção de toda a iniciativa pública para que isso seja revisto. Hoje, Debré, eu diria a você o seguinte: estamos mudando a nossa cultura brasileira. Há uma corrente favorável, junto à área patronal, de fazer tudo com qualidade, porque fica muito caro matar um ser humano, alguém, um trabalhador morrer ou um prédio desabar. Você acompanhou aquele prédio que desabou lá em Belém, né? Em que foi incriminado 2 engenheiros e o proprietário. Então não vale a pena, Debré, construir algo que não tenha qualidade. Você colocou muito bem, foca-se apenas o preço e não a qualidade. Mas o empresário sério e responsável, ele não pegaria apenas pelo preço, ele exigiria também qualidade, porque no frigir dos ovos ele será o principal responsável civil e criminal pela qualidade da obra dele. Francisco, nós temos visto aí também que quando acontece a ausência do planejamento, o improviso, né, e ter que fazer as obras rápido de qualquer forma, com certeza vai atacar algo que é prejudicial para o trabalhador, que é o acidente do trabalho. Nós temos visto grandes empreiteiros, grandes construtores preocupados com esse aumento do acidente do trabalho. Nos parece que aumenta a consciência, o preparo, a qualificação, mas também tem aumentado o índice de acidentes. Grandes trabalhadores, pessoas que são pais de família, têm perdido a vida por conta disso. O que está acontecendo? Qual que é a sua opinião sobre acidentes no trabalho? Debré e telespectador, o acidente do trabalho é o único tema nacional e mundial em que todos saem prejudicados. A família sai prejudicada, o empresário, a sociedade e a nação. Vou dar um exemplo: uma geada nos Estados Unidos favorece o produtor de laranja no Brasil. O mesmo acontece no Brasil. Uma geada aqui favorece o produtor de laranja nos Estados Unidos. Mas o acidente não, prejudica a todos. Foi feita uma pesquisa com os acidentados em que quando o trabalhador morre, a família do trabalhador, cônjuge e filhos entram no submundo das drogas, crime e prostituição. Então é uma mazela, é uma tragédia nacional o acidente do trabalho. E pior, Debré, quando há um acidente, há um trauma junto aos trabalhadores. A produção cai, Debré. E não é só isso, a imagem da empresa cai perante a sociedade. Então uma matéria importante, a área patronal não está preparada ainda, é uma questão de cultural. Você tem acompanhado o que conversamos hoje pela manhã, não é? A área patronal tem que ser melhor preparada, o trabalhador também tem que ser melhor preparado, porque o trabalhador na Inglaterra perguntaram: por que você utiliza o capacete? Diz: para defender a minha pessoa. Se você perguntar isso no Brasil, por que eu uso o capacete? Assim, porque o meu chefe mandou eu usar. Olha a mudança de cabeça, a cultura, né? Na Inglaterra ele usa porque ele sabe que vai proteger ele. No Brasil usa porque o chefe mandou. Francisco, nós temos um quadro aqui chamado Opinião. Nós trazemos a participação importante de pessoas que têm conteúdo e podem contribuir com essa discussão importante para as pessoas que nos acompanham e buscam desenvolvimento, sim, do nosso Estado. 2 pessoas nós convidamos. Um é o atual presidente do CREA, que é o Gerson Taguatinga, e o segundo é do Nélio Fleury, que também é candidato ao CREA e conhecem dessa área de energia. Nesse momento nós estamos vivendo uma discussão sobre a central elétrica do Estado de Goiás e vai poder enriquecer essa discussão. Vamos ver o depoimento deles. Obras estruturais, no caso aí, nós temos também ver as obras que impulsionam esse país. Nós temos um sistema viário que está muito aquém das nossas necessidades. Nós não temos hoje um sistema viário onde nós podemos escoar as nossas riquezas, que são principalmente do campo. E isso nos leva a perder muito em qualidade de produto, perder em quantidade também. Nós temos que também investir em energia elétrica e investir também no transporte urbano. O trabalhador brasileiro, o usuário do transporte coletivo, perde tempo demais no transporte. E esse tempo podia ser melhor aproveitado na reciclagem, no treinamento da mão de obra ou então no descanso do próprio trabalhador. Nós percebemos que o governo ele percebeu a necessidade de investir em infraestrutura, porque a infraestrutura é
razão básica, pressuposto para o desenvolvimento. Não se desenvolve um Estado, não se desenvolve uma comunidade ou uma nação sem obras de infraestrutura. Você não desenvolve um país sem energia elétrica, sem transporte, sem previsão para o meio ambiente, sem correção do meio ambiente. E nós percebemos claramente que o bom gestor público, o gestor é aquele que planeja o futuro, é aquele que consegue antecipar ao futuro, é aquele que tem a previsão. Esse é importante. E nós, engenheiros, agrônomos, técnicos, nós somos elementos chaves do processo de planejamento. Francisco, nós pudemos ver 2 depoimentos importantes, são líderes e conhecem dessa área de energia que nós estamos vivendo. O Goiás passa por uma dificuldade, que é a questão de produção de energia. Não só o estado de Goiás, outros estados também passam, mas aqui nós temos um agravante ainda mais. O que nós podemos fazer, da onde nós podemos tirar a ideia, como nós podemos inovar essa área de tecnologia e porque, para que haja crescimento, precisamos de energia. Sua opinião? Debré, a questão toda é de manutenção. É impressionante que toda a ausência de energia não é por causa de produção, nem de transmissão. A ausência de manutenção. Não tem havido manutenção periódica nas linhas e nas instalações. A ausência de manutenção é que gera toda essa problemática. Francisco, num segmento tão importante como é a área de energia, não é perigoso você atribuir às instituições que cuidam dessa área atribuição política e não técnica? Quer dizer, quem deveria comandar essas empresas no Brasil inteiro não deveria ser um técnico da área de engenharia que pudesse cuidar da inovação, já que é algo tão fundamental para o desenvolvimento de um país, de um estado? Muito bem, Debré, você sabe que na minha campanha junto ao Confeia, eu vou colocar para a presidente Dilma as políticas públicas e vamos exigir exatamente isto. As áreas de engenharia sejam ocupadas por engenheiros. A engenharia exerce o papel no país de produzir 70% do PIB brasileiro. 70% do PIB. Do PIB brasileiro da engenharia. Então nós vamos pedir à Dilma e aos ministros e aos governadores de estado que nas áreas de engenharia sejam ocupados por engenheiros. E é a questão típica que você falou, é o engenheiro que deve ser um gestor, que deve implementar inovações tecnológicas no âmbito da engenharia, que é a área dele. Ok. E não política. Nós vamos para um rápido intervalo, vamos trazer as empresas que investem, tornam o programa Negócio possível para todos os goianos, e hoje não só para os goianos, mas para todo mundo via satélite. Em seguida, nós voltamos com a entrevista dessa noite com Francisco Machado, presidente do CREA do Distrito Federal, que fala do tema Obras Estruturais para um Novo Brasil. Vamos lá, não sairei não. Centros de Referência de Assistência Social. Projovem Adolescente. Cursos de qualificação profissional. Casa de Acolhida Cidadã. Restaurante Popular. Esses são apenas alguns dos programas assistenciais do Vida Digna da Prefeitura de Goiânia para cuidar de quem está precisando de uma porta aberta. Ao todo, são quase 20 iniciativas. Entre elas também estão a Bolsa Família e o PET. Prefeitura de Goiânia. O trabalho que você vê. Creme Mel é delícia demais. Creme Mel com frutas naturais. Leite puro, o sabor que vai te conquistar. Troque mel, gira mel, abelhinha Kid Mel. Cobertura especial, um sabor sensacional. Para toda criançada e pra você também. Tem Creme Mel. Creme Mel, alimenta e é gostoso.